Bom, gente, para entender verdadeiramente o que são esses petroglifos da Paraíba, olha o ambiente onde a inscrição foi feita. A gente está falando aqui do sertão nordestino, que é uma região semiárida, aonde que acontecem momentos de longos períodos de escassez de recursos hídricos. A água, a gente sabe que ela é um recurso vital. E a gente também sabe que o ser humano tem a tendência de simbolizar, né? A gente dá sentido, a gente simboliza as coisas que acontecem. Então, é muito provável que a água nessas regiões ela tenha tido algum significado simbólico, místico. A falta de água, ela cria um ambiente com desafios, com adversidades e um ambiente também onde que pode se valorizar a resiliência. Então, entender esses cursos d'águas, entender essa ciclicidade da região, acaba sendo práticas que exigem conhecimentos. Eu já trabalhei, gente, no sertão nordestino e eu tive que fazer um levantamento da região antes de trabalhar lá. Eu estava fazendo um resgate arqueológico, que é onde que a gente já encontrou os sítios, a gente resgata aquele material. E eu encontrava muito em áreas que não tinham indícios de água no momento que eu estava lá, material lítico, pedra lascada. E esses materiais, eles eram em uma grande quantidade, que eram deixados para trás também, que é uma coisa que eu até quero conversar com vocês em uma outra oportunidade, em outro vídeo, que essas populações elas não tendem a levar consigo os materiais que elas fazem. Então, tinha muito material lítico. E o que acontecia ali na história da região, história mais antiga, era que as pessoas elas faziam estradas de rotação acompanhando esse fluxo d'água para ir em locais que formavam como se fossem caldeirões de água. Então a gente está falando dessa região que vai demandar esse tipo de atividade. E os rios, normalmente eles são muito sagrados para populações passadas. E isso não é só aqui no Brasil, não. Todos os elementos da natureza, né? Então essas populações, elas têm os rios como sagrado, lua, sol, astros, forças da natureza. Então, nada mais justo que as explicações elas vão variar nesses aspectos de sagrado, de estar fazendo aquilo ali por algum motivo que seja simbólico. A intenção original por trás desses petroglifos, ela pode ser muito difícil de determinar. Especialmente, né, nesse caso que a gente não tem nenhuma informação direta sobre as pessoas que criaram elas. E aí a gente entra num outro contexto que a gente tenta se aproximar na explicação dessas pessoas que chegaram ali. Antes da invasão europeia, gente, essa região ali, ela, segundo os relatos etnográficos, né, e a gente já tem várias quebras temporais desses relatos para o que realmente tinha ali, mas segundo esses relatos, as populações que viviam ali eram dos indígenas Cariri. E esses indígenas, eles se encontravam no interior dos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco até o Rio São Francisco. Durante todo aquele processo histórico de colonização, de quem que vai ficar com tal território, ali na região a gente estava tendo um conflito entre portugueses e holandeses. E o pessoal, esse grupo Cariri, ele vai se aliar aos holandeses. O que acontece é que posteriormente esses grupos eles são exterminados pelos portugueses. Até o final do século passado, esses grupos eles tinham praticamente que desaparecido, tendo apenas pequenas famílias em Pernambuco. Eu não sei falar para vocês como que tá isso hoje, em 2023. E por esse fato, os cariris, eles são grupos onde que se tem informações religiosas muito escassas. Parece que o mito da Mãe das Águas, que vive no fundo dos rios, assim como a existência de um demônio das águas, que são comuns, eles poderiam se estar relacionados às inscrições de Ingá, que podem ter sido esculpidas nos cursos fluviais. Só que esses mitos, eles são mitos muito generalizados e são mitos muito vindos da região amazônica. O culto aos jacarés, aos largatos, é também muito comum. E essas figuras de jacarés e largatos, elas podem ser identificadas nos petroglifos de Ingá e elas aparecem também em outras gravuras da região. Aqui, nessa hipótese, a gente chega mais perto
do que se tratava esses petroglifos, e a gente consegue ver que temos inúmeras lacunas ainda. E ainda a gente tem um problema cronológico, né, gente? Ao tentar relacionar as culturas indígenas da região com os materiais arqueológicos, a gente sofre com alguns problemas. Sendo eles a falta de escavações na região, falta de datas, sobretudo, que acaba limitando qualquer interpretação que não seja hipotética. Dentro das respostas que a arqueologia pode dar, a gente considera essas que eu falei anteriormente, onde a gente tem essa carga espiritual complexa, mitos e crenças mágicas. Mas eu ainda digo para vocês que a gente pode trabalhar sim um pouquinho com datas referente à história que seria anterior a esses cariris. Foram realizadas, gente, escavações no interior de Pernambuco, no município de Bom Jardim, aonde que se encontraram lascas, que são pedras lascadas para fazer instrumentos, que dataram entre 8 e 7 mil anos antes do presente. Então, se a gente for pensar numa história para reconstituir esses petroglifos, a gente começa por aí. E esse é o trabalho da arqueologia brasileira, gente, de reconstituir a história indígena. O que todo esse rolê da Pedra de Ingá pode nos trazer de circunstancial, de importante, é que a gente precisa buscar, acima de tudo, quando a gente fala de arqueologia pré-colonial, de sítios arqueológicos pré-coloniais, a vida indígena, a espiritualidade indígena, a história indígena, como que esse pessoal entra aqui, o que esse pessoal vive, quais são as suas delimitações, o que foram suas culturas. É isso que a gente tem que procurar nessas informações históricas. E não a mensagem indecifrável dos súditos de Salomão.